noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós e com aqueles que nos acompanham também pela transmissão deste culto. Nós meditaremos nesta noite nas perguntas que Deus faz na sua palavra. Deus faz perguntas reveladoras. Existem pessoas que são especialistas na arte de produzir boas perguntas. Você conhece pessoas assim? Pessoas no seu trabalho, no seu convívio, no seu relacionamento. Você fala assim: olha, eu até tenho medo das perguntas dessas pessoas, porque quando ele faz uma pergunta, a pergunta é diagnóstica, ela vai lá no âmago. Às vezes nós não somos bons formuladores de perguntas, e aí corremos o risco de recebermos respostas erradas, respostas não tão claras, porque a pergunta às vezes não é clara. Então é uma arte fazer boas perguntas. Mas sabe quem é o especialista número 1 em fazer perguntas? Deus. Ninguém supera Deus. É claro que seria até absurdo se eu dissesse que alguma coisa superasse o nosso Deus, não é? Mas eu estou falando isso de forma provocativa. Deus é o especialista dos especialistas em fazer perguntas. Qual é a diferença da pergunta de Deus para as nossas perguntas? É que quando eu faço uma pergunta a uma pessoa, eu não consigo enxergar o coração da pessoa. A pessoa, inclusive, pode mentir. Não é verdade? Você faz uma pergunta para a pessoa e ela diz: bom, eu sei por que ele está me fazendo essa pergunta, mas eu vou ocultar algumas informações e só vou falar o que convém para eu não me comprometer. Nós somos assim. Principalmente se aquela pergunta vai te colocar numa situação difícil. Então você diz: não vou falar tudo, não vou entregar de bandeja tudo que está no meu coração. Eu só vou responder de forma bem econômica, para eu não deixar ele magoado, porque ele me fez uma pergunta e eu vou deixá-lo sem uma resposta. Eu vou dar uma resposta, mas não é a resposta que confere com aquilo que está no meu coração. Você já fez isso alguma vez? Alguém te fez uma pergunta e você disse: se eu responder o que está no meu coração, acho que não vai dar certo. Eu vou me expor ou eu vou revelar algo que eu não quero que as pessoas descubram. E com Deus? Quando Deus te faz uma pergunta na palavra dele, você pode até tentar esconder de Deus a resposta certa. Você pode até maquinar uma resposta para Deus, mas Deus ele vai olhar para você e dizer assim: não é isso que está no seu coração, não. Porque Ele nos sonda e Ele nos conhece. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos trabalhar iniciando no livro de Gênesis, mas eu convido depois que vocês leiam outras passagens comigo. Já vamos combinar aqui desde o início. Todas as leituras serão em conjunto, tá ok? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, iniciaremos os versos 9 a 13. Perguntas reveladoras de Deus. Gênesis 3, de 9 a 13. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós conhecemos essa história. Infelizmente, Gênesis capítulo 3 traz para nós a entrada do pecado na humanidade, a queda do homem,
a queda dos nossos pais, Adão e Eva, e com a sua queda todos pecaram e carecem da glória de Deus. Podem imaginar, irmãos, que coisa linda deveria ser lá no Éden, no paraíso. Todos os dias Deus falava com o homem, sem nenhuma interrupção, de forma maravilhosa. Talvez você imaginando aquela comunhão perfeita, o Senhor na viração do dia falando com o homem. E Deus havia falado com Adão antes mesmo de presenteá-lo com a sua esposa. Ele disse a ele que ele deveria comer e poderia comer livremente de todas as árvores do jardim, mas apenas de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não deveria comer do seu fruto. Se comesse, ele morreria. Interessante, irmãos, que certamente quando Eva, a mulher, foi entregue ao homem, tornando-se a sua esposa, Adão deve ter levado Eva para conhecer o jardim, apresentar tudo aquilo que Deus criou, e ele, como mordomo daquele lugar, tinha umas tarefas para guardar e cultivar o jardim. E ele deve ter falado: olha, está vendo essa árvore aqui? Essa é a única que nós não podemos comer. Por quê? Deus falou que nós não podemos comer, e se comermos do fruto dessa árvore, nós morreremos. Ainda que talvez a palavra morte fosse algo também estranho naquele contexto. O que é morte? Num lugar que não há falha, não há pecado. Mas agora vocês conhecem o restante da história. Satanás. Satanás, ele vai possuir uma das criações de Deus, a serpente, e ele vai falar com a mulher, seduzir a mulher. E a mulher vai, talvez num primeiro momento, mostrar que está atenta, porque Satanás usa essa estratégia até hoje. Ele gosta de lançar dúvida. E ele faz isso comigo e com você até hoje, quando ele quer também nos tentar. Então você conhece a história, porque a serpente diz lá no verso 1, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, foi isso que Deus falou? Deus não falou isso, foi? Percebam, irmãos, que a pergunta do diabo ela é perigosa, porque ela é diferente da pergunta que Deus nos faz. A pergunta do diabo é para colocar dúvida, é para te colocar em situação delicada. É assim que Deus disse, não pode comer de nenhum fruto. E Eva, demonstrando que estava atenta, falou: não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Só que aí Eva resolveu mostrar que ela estava tão esperta, que ela resolveu acrescentar coisas que Deus não falou. Deus nunca disse que não poderia tocar na árvore. Ele só disse, não comereis. Mas ela acrescentou, ó, não pode comer e nem tocar. Às vezes você fala assim, nossa, como ela está preparada para se livrar das tentações do diabo. Meu irmão, minha irmã, se atenha à palavra, ao ensinamento da palavra. Deus não disse em nenhum momento para Adão que não pode tocar. Ele disse que não era para comer do fruto. Mas ela então, parecendo que estava atenta, pensou, venci a tentação, mas o diabo não desiste. E ele agora inverte a coisa e ele diz, bom, já que você disse que pode comer livremente das árvores, só tem uma árvore que você não pode, ele disse assim, sabe por que você não pode comer dessa árvore? Porque se você comer o fruto dessa árvore, você será igual a Deus. Não era isso que o diabo tentou fazer quando ele era um anjo de luz? Usurpar o trono de Deus? Mas ele foi expulso, ele e todos aqueles que estavam debaixo da sua voz, do seu comando, que são os demônios que estão espalhados pela terra. E é interessante então que quando a mulher fruto, não acontece nada. Só quando ela compartilha o fruto com o marido e ele come é que os olhos de ambos se abrem. Por quê? Porque Deus tinha feito um pacto com o homem. Isso aqui não tem nada a ver com machismo, igreja. Deus assim estabeleceu. Somente quando Adão comeu do fruto é que ambos perceberam que alguma coisa tinha acontecido. Eles andavam nus, eles não se envergonhavam, diz Gênesis capítulo 2. A primeira coisa que eles fizeram é que os olhos de ambos se abriram e eles, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ficaram escondidos entre as folhas. E como Deus fazia todo dia, Deus passou por lá. Agora a pergunta que não quer calar, Deus não sabia disso? O que vocês acham? É possível a gente pegar Deus no contrapé, surpreender Deus? Tem jeito? Acho que por essa nem Deus esperava. Já vi gente falar isso. Já vi gente falar isso, e crente. É, pastor, por essa
Nem Deus esperava. Eu falei, meu querido, Deus não se frustra, Deus não é pego desavisado. Quando você chega no lugar, Ele já estava antes de você chegar. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, porque Ele sempre vai descobrir onde que você está fazendo. Então, quando Ele faz essa pergunta retórica aqui, onde estás? Ele já sabia de tudo. É por isso que as perguntas de Deus são reveladoras. Como nesta noite, Deus também está fazendo uma pergunta para você. Onde você está? Aí você talvez diga a resposta mais óbvia que deveria ser dada. Na igreja, pastor. O senhor não está me vendo? Não, mas não sou eu que estou perguntando. É Deus. Onde você está? Porque nós podemos estar aqui agora, nesses minutos de culto, de adoração, mas você está na presença de Deus? Todos os dias? Ou nós estamos nos escondendo por aí atrás das folhas, por causa dos nossos pecados? A pergunta de Deus é diagnóstica. Onde você está? Essa pergunta é inquietante. Ela mexe com a gente. Porque se você falar qualquer frase pronta, qualquer frase de efeito, para tentar alegrar, massagear o ego de Deus, não vai dar certo. Porque Deus fala assim, olha, é melhor falar a verdade, porque eu já sei onde você está. E às vezes, sabe o que Deus pode falar para nós, igreja? Uma coisa eu já percebi, você não está aqui em minha adoração. Você não está aqui. Você está em qualquer lugar, menos aqui. Mas interessante que nesse texto Deus faz uma pergunta agora dirigindo-se à mulher. Depois do homem falar, eu ouvi a tua voz no jardim. Adão não escutava a voz de Deus no jardim todo dia? Todo dia Deus falava com ele. Por que dessa vez, quando ele ouviu a voz de Deus no jardim, ele se escondeu? Porque ele estava em pecado. Porque ele desobedeceu. Não passou no teste. Ele começa a falar, aí Deus faz uma outra pergunta: quem te fez saber que você está nu? E ele já complementa Deus: você comeu do fruto? Eu comi. Mas aí percebam a sessão de desculpa que vai começar agora aqui, vocês conhecem muito bem isso. Alguns chegam a dizer que Adão colocou a culpa em Deus, porque ele falou assim, ó, a mulher que o Senhor me deu, foi ela. É quase que dizendo, eu era solteiro e era feliz, mas agora o Senhor colocou essa minha esposa, ela fez eu pecar. Só que isso não dá certo, viu gente? Porque recentemente eu ouvi um outro pastor falando que deveria dizer assim: Adão, onde você estava que deixou essa mulher sozinha andando no jardim? Onde você estava, Adão? Ô pastor, estava trabalhando, né? Trabalhando. Então você pode escolher aí, as irmãs talvez vão gostar dessa segunda pergunta, porque põe o marido em más lençóis, ou os homens vão falar, não, é a primeira mesmo. Ô Deus, essa esposa que o Senhor me deu é que me fez pecar. Esse problema de jogar a culpa para o outro é antiga, gente, começou lá no Éden. E Deus então vai perguntar para a mulher, o que é que você fez? A mulher poderia ter falado assim, eu errei, eu pequei, eu não lembrei, eu não devia fazer isso, eu cedi à tentação da serpente, mas ela colocou o quê? A culpa na serpente. Foi a serpente, ela me enganou. Então dá a impressão que, vamos passar para a página seguinte, porque ninguém pecou. Coitadinha dela, né? Ela é vítima. Está cheio de gente hoje se vitimizando na vida. Até na vida espiritual. Eu sou vítima, pastor, por isso que eu pequei. Eu sou vítima. Não, igreja. As perguntas são reveladoras porque quem as faz é Deus, aquele que sonda, aquele que prescruta, aquele que entra onde ninguém mais pode entrar. E Ele te conhece de forma que até te assusta, porque Ele te conhece mais do que você mesmo. Porque nós não nos conhecemos. O apóstolo Paulo, quando fala Romanos 7, que é um texto bem polêmico, né? Ele tem um versículo lá que ele diz assim, porque eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Não tem hora que você se assusta com as suas próprias atitudes, com as suas próprias palavras, com os pensamentos que você produz? Meu Deus, que pensamento absurdo é esse? Eu sou de Jesus, como é que eu estou pensando um negócio desse? Para você ver como nós somos. Deus nos faz perguntas reveladoras. Mas aí, queridos, eu não vou poder trabalhar, não vou trabalhar o aspecto da queda, da entrada do pecado hoje, mas das perguntas. Virem comigo a página aí e vamos para o capítulo 4. No capítulo 4 nós somos informados, é claro que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, mas a Bíblia nos apresenta o nome de 3 apenas.
Caim, Abel e Sete. Mas eles tiveram filhos e filhas. Mas aqui diz que depois que eles coabitaram, nasceu Caim, depois Deus trouxe também Abel, os filhos crescem, aprenderam certamente com seus pais a adorar, a apresentar sacrifício ou ofertas ao Senhor. O texto diz que eles trouxeram uma oferta ao Senhor. Abel das primícias do rebanho, Caim dos frutos da terra. Mas o que Deus olhou antes de olhar a oferta, e não mudou esse princípio de Deus até hoje, antes de Deus ver a minha performance, antes de Deus ver se eu estou pregando bem, se eu estou tocando bem, se eu estou cantando bem, se eu estou regendo bem, Deus está olhando o meu coração. Então, antes de Deus ver a oferta, Ele vê o ofertante. E Ele se agradou de Abel e depois da oferta. E foi isso que Ele falou com Caim. Então agora olha só, Caim não gostou. A Bíblia diz que Caim ficou assim, descaído no seu semblante, ficou muito irado, porque Deus não se agradou da sua oferta. E nem dele e nem da sua oferta, para colocar na ordem correta. Aí vem a pergunta do Senhor, Gênesis 4, versículos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus falando com Caim, Deus está dizendo agora a Caim assim: por que é que você anda irado? Deus não sabia que Caim estava irado, irmãos? Isso é uma coisa que nós podemos fazer também nas nossas relações humanas. Às vezes você pergunta, o marido para a esposa para o marido, um pai para um filho, um amigo para o outro, e diz assim: por que você está tão irado? E o pior é quando a pessoa quer negar isso, né? Eu não estou irado com isso nenhuma. Quem está irado aqui? Me responda. Eu? Você está louco? Eu não estou irado. Como não? Está soltando fogo pelas ventas. Está querendo estrangular alguém. E nega o óbvio. Caim está virado, maquinando algo muito mal, e Deus antepôs e falou assim: ei, o diabo está atrás da porta, pronto para te garfar. Mas você pode vencer essa tentação. O pecado está atrás da porta, cumpre a ti dominá-lo. Mas Caim obedeceu à voz de Deus? Deu o crédito à pergunta de Deus? Não. Por isso que você vai ver mais uma pergunta de Deus. Versículo 9, Gênesis 4. Versículo 9 e 10. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Quanta ousadia, não, irmãos? Porque Deus chega para Caim e fala assim: Caim, cadê Abel? Onde está o Abel? E ele ousadamente ainda fala para o Altíssimo, para aquele que nos sonda e nos conhece: e eu lá sou tutor do meu irmão? Eu lá quero saber do que está acontecendo com o meu. Eu não sei onde está o meu irmão, mas ele já tinha matado o irmão dele. É claro que você talvez pode ir para a vara da jurídica e dizer assim: pastor, ninguém produz prova contra si mesmo, não é verdade? Já ouviram essas coisas aqui? Na época dos escândalos políticos? Eu me resguardo ao direito de ficar em silêncio, estou amparado por um habeas corpus, por uma jurisprudência do Supremo Tribunal. Então fica mudo, porque de repente numa resposta você pode produzir prova contra si mesmo. Tem gente que fala isso: sou bobo, pastor, vou responder? Meu silêncio significa que eu tenho alguma coisa a dever no cartório. Mas a ousadia de Caim foi pior, porque ele foi dissimulado. Ele falou: eu não sei não, estou sabendo de nada não sou tutor dele. Só que aí não tem jeito. Deus vai já no ponto e diz assim: o que é que você fez com ele? Deus não sabe? Claro que sabe. As perguntas de Deus, irmãos, elas também servem para nos levar aos pés dele, para nós confessarmos os nossos pecados. De certa forma, lá no onde estás de Gênesis 3:9, houve confissão. Houve sessão de desculpa, mas houve confissão.
Aqui, Caim está sendo dissimulado, desconversando com Deus. E o pior, igreja, é que às vezes nós fazemos isso. Deus faz perguntas para nós e nós damos uma de: hã? Eu? Está falando comigo? É com você. Não, eu não sei onde ele está. Eu não sei onde ela está. Afinal de contas, eu tenho que dar satisfação à hora da vida dos outros. Eu não dou nem da minha. Estou usando frases que nós usamos todo dia por aí, quando você não quer responder a real pergunta e foge dela. Caim matou Abel. E Deus está falando: olha, o sangue do teu irmão está clamando da terra. Eu não vou trabalhar nessa noite todas as perguntas de Deus, porque seria impossível, o tempo não permitiria fazer isso. Ou teríamos que transformar numa série de muitos domingos. Mas eu vou agora para o segundo livro da Bíblia. Vamos para o livro do Êxodo. O personagem conhecidíssimo do Êxodo é Moisés. Deus fez perguntas para Moisés? Muitas, mas nós vamos trabalhar 2 momentos só na vida desse homem. No seu chamado e lá já na travessia do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 4, verso 2. Êxodo capítulo 4, verso 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão, ou uma vara. Essa pergunta faz algum sentido para você? Deus está comissionando Moisés, chamando Moisés para ser um instrumento nas mãos dele para libertar Israel das garras de Faraó. Aí Deus chega para Moisés e fala assim: o que é isso na sua mão aí? Trazendo para uma linguagem bem mais popular, é como se você falasse assim: um pedaço de pau. O que é isso aqui? E às vezes nós subestimamos o poder de Deus na nossa vida, irmãos, porque eu também sou o quê? Um vaso de barro. Você também é um vaso de barro, mas quando Deus quer te usar, quando Deus quer nos usar, para a glória dele, Ele te usa mesmo você sendo um caco de barro, um pedaço de pau. Que assim, eu sou um pedaço de pau, pastor, eu não presto para nada. Não diga isso, porque Deus pode fazer coisas na sua vida através da sua vida. Moisés talvez estava querendo se esquivar, e ele vai por tantas desculpas para não ir, mas Deus não vai desistir de Moisés. Que ele falou: Senhor, isso aqui é um bordão. Ele era pastor, lembra? Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. Então era um instrumento que os pastores usavam na época. Ele estava com um bordão, e ele diz assim: é um bordão, mas o que é isso? O que isso tem a ver com o meu chamado? E aí você conhece a sequência do texto. Ele joga aí o bordão no chão. Se transformou numa cobra. Ele certamente se assustou. E interessante que esses mesmos sinais que Deus está fazendo agora aqui com Moisés, Moisés vai fazer na presença de Faraó, para mostrar que Deus é com ele. Porque ele estava colocando sempre em dúvida: mas eles não vão acreditar em mim, eles vão falar que eu não fui em nome de ninguém, eles vão falar: mas como que eu vou acreditar nesse rapaz? Então Deus foi mostrando. Então a pergunta é muito interessante, porque às vezes nós também somos confrontados com Deus com perguntas: o que é que você tem na sua mão? Por exemplo, nessa noite, o que é que você tem na sua vida, meu irmão, que Deus te deu, e você está dando de ombro, dizendo assim: pastor, o que eu faço ninguém valoriza, eu sou totalmente descartável, o meu dom, se tiver uma lista de dons, o meu deve ser lá no último. Se tiver a lista de talentos, eu devo estar lá na rabeira, no final. E eu já expliquei isso aqui no outro momento. Não existe dom espiritual de primeira, de terceira e de segunda. Todos os dons são especiais, porque todos os dons são de Deus. Todos os dons. Nós é que criamos essa hierarquia, essa divisão de classes. Isso traz um problemão para a vida da igreja às vezes. Mas Deus está te perguntando nessa noite: o que é que você tem aí na sua mão? O que é que você tem no seu coração, na sua vida, para entregar ao Senhor? Claro que a nossa humildade diante de Deus deve ser: olha, Senhor, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não me der forças, eu não vou conseguir. Mas Deus chama e capacita. Querem ver como é importante essa ideia do bordão? Êxodo capítulo 14. Tente se colocar no lugar de Moisés. Faraó, depois da 10ª praga, da instituição da Páscoa, autorizou Israel a sair. Israel está andando os primeiros quilômetros fora do jugo de Faraó. De repente eles se deparam com o primeiro obstáculo: o Mar Vermelho. Multidão, não era, gente? Quase 2 milhões de pessoas ali.
porque eram 600 mil homens, sem contar crianças e mulheres, e os animais. Era uma multidão em procissão, em direção a Canaã, estavam começando a caminhada. E eu fico imaginando, é igual quando você está numa fila de banco ou num supermercado, basta uma pessoa murmurar, todo mundo começa a murmurar. Já passou por isso? Esses dias aí eu estava num local assim, cheio de gente, estava todo mundo, eu vi, abanando, uns com uma mulher com leque, o gente está usando a pasta do documento, estava tranquilo, mas um abriu a boca, está demais, não dá, esse calor, é mesmo. Aí ficou mais quente o lugar, eu acho. Porque todo mundo começou a ser um inconsciente coletivo, e enquanto ninguém falava, estava quente. Eu até me aproveitei de uma pessoa que estava se abanando tão forte, que eu falei assim, que benção, está vindo aqui para mim. Eu fiquei só, falei, eu não vou me abanar, porque daí eu vou suar. Eu recebi o ventinho, estava vindo do lado. Mas quando começar... É assim, gente, nós somos seres insatisfeitos. Agora, interessante aqui, alguém gritou lá atrás, o exército faraó está vindo. A notícia foi vindo, foi passando de um para um, até chegar onde? Em Moisés. Só que não chegou em Moisés assim, Moisés, tem um probleminha aí. O faraó está lá atrás. Certamente chegaram gritando. E já colocando Moisés contra a parede. A culpa é sua. Por que você não deixou a gente lá no Egito? Nós éramos escravos, mas pelo menos nós estaríamos vivos. Você nos trouxe para cá porque não tinha terra lá para nos enterrar. Nós vamos morrer nesse deserto. E aí começa. Aí Moisés faz o quê? Corre para Deus. Aí você clama ao Senhor. E Deus fala assim com você. Lembra do texto lá atrás, hein? Vamos ver aí? Êxodo 14, 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Tem gente que nem ora, ele orou, ele pediu socorro de Deus, e Deus fala assim para ele: por que você está orando? Ué, porque não tem que orar em situação de perigo? Não tem que te buscar quando a situação é aflita? Mas agora eu estou mandando você marchar. Mas marchar para onde? Ué, só pode ser para frente. E se você continuar a leitura, você vai ver Deus falando assim, que ele vai pegar o que instrumento, qual é o instrumento que Moisés vai usar para o mar vermelho se abrir. O pedaço de pau. O bordão. Que ele respondeu assim, tão pronto, é um bordão. Pois foi com aquele bordão que ele feriu as águas do mar vermelho, e durante a noite inteira soprou um vento oriental, e no dia seguinte o mar estava dividido ao meio. Porque o poder de Deus é assim, queridos, se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. Você e eu somos vasos de barro, mas quando Deus quer nos usar, Ele usa. Mesmo que você diga assim, eu não passo de um pedaço de pau, de um graveto, de um carvão seco esquecido no canto. Deus aquece seu coração e te usa. As perguntas são reveladoras, porque é Deus quem está fazendo. Vamos avançar um pouquinho mais. Um personagem conhecidíssimo nosso. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, profeta Elias, homem de Deus, o homem que Deus mandou ele falar com o rei Acabe que não ia chover, 3 anos e 6 meses sem cair uma gota da terra, nem orvalho. Tenta imaginar, fez calor esses dias aí, né? Graças a Deus está chovendo, deu uma refrescada. Mas e naquela época do rei Acabe? 3 anos e 6 meses sem cair uma gota do céu. O profeta foi lá, Deus levou ele para um lugar que tinha água, mas um dia a fonte de Querite também secou. Deus mandou ele para Sarepta, e ele foi viver com uma viúva, com um filho único, e na casa da viúva só tinha o quê? Um pouquinho de farinha e uma botija de azeite. Aí Deus falou, eu não estou entendendo, só vai cuidar de mim como? Essa viúva não tem nem para ela. E ela falou, eu vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e nós vamos morrer. E ainda o profeta falou, não, primeiro quem vai comer o bolo sou eu. Eu já até brinquei aqui com vocês, né? Não é esse texto, não é texto para vocês falar, tá vendo? Tem que dar o primeiro pedaço para o pastor. Não é isso não, gente. O contexto aqui é outro, tá? Mas o profeta falou, o bolo quem vai comer primeiro sou eu, e depois você e seu filho. É porque Deus estava provando a fé daquela viúva também. Mas aí você vê a experiência no Carmelo, o desafio dos profetas de Baal. Foi fácil para Elias aquilo ali? Claro que não. E ele estava num momento vulnerável da vida dele, quando Jezabel mandou um recadinho para ele. Eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Em outras palavras, eu vou acabar com a sua raça, Elias. E a Bíblia diz que Elias desejou a morte. Elias falou, não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer.
Elias então tem todo aquele processo que você conhece, se deita lá debaixo do pé de zimbro e dorme, Deus manda alimento, ele acorda, ele come, ele volta a dormir, Deus manda mais comida, depois ele caminha 40 dias até o monte de Deus. E entra dentro de uma caverna. E aí nós temos aqui Deus falando com ele e fazendo mais uma pergunta reveladora. 1 Reis 19, versículo 13. 1 Reis 19, 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus não sabia? Deus não sabia por que Elias estava lá? Deus também está te perguntando nessa noite: o que você está fazendo aqui? Responda para Deus. O que você está fazendo aqui? Ah, pastor, eu sou dessa igreja. Eu nasci aqui. Eu cresci aqui. A minha roupa já vem sozinha para a igreja, pastor. Eu estou acostumado com esse lugar. É por isso que você está aqui? Por causa da mesmice, da rotina, do costume e da tradição? Talvez não seja essa a resposta que Deus quer ouvir de você. Por que você está aqui? É interessante que Elias estava vivendo um momento difícil, né? E Elias, ele começou a falar, né? Eu tenho sido em extremo zeloso, verso 14, pelo Senhor, Deus dos exércitos, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e aí ele diz assim: eu sou o único que sobrou. Quando nós estamos em situação de depressão, de angústia, às vezes a gente tem essa sensação: sou o único, ninguém está mais aqui. Mas aí Deus falou uma boa coisa para ele: não é assim não. Primeiro que o seu trabalho de profeta não acabou, você não está aposentado ainda. Você tem que ungir um rei, você tem que escolher o teu sucessor. E eu guardei 7.000 vidas que não dobraram o joelho a Baal. Então eram 7.001. Ele falou que ele estava sozinho, não é? Você já se sentiu assim? Pastor, estou sozinho nessa luta. Eu sou o único. Eu sou a única. Lá em casa, eu estou sozinho. Lá no trabalho, eu estou sozinha. Às vezes até nas coisas da igreja eu me sinto sozinha. Eu me sinto sozinha. Você não está sozinho. Há irmãos espalhados por todas as partes do mundo que padecem das mesmas lutas que você e eu padecemos. E nós não vivemos e pertencemos ao maior exército que existe na face da terra. É o exército do Senhor Jesus. Nós fazemos parte do rebanho do nosso bendito e bondoso pastor. Mas essa pergunta, ela é reveladora. O que você está respondendo para Deus agora? O que você está fazendo aqui, Gilberto? O que você está fazendo aí, Gilberto? Ô Senhor, sou pastor da igreja. Tenho que pregar. Tenho que apacentar o teu rebanho lá no Jardim Verônia. Mas às vezes Deus fala assim: não é isso que eu estou te perguntando. O que você está fazendo aqui, Gilberto? Por que todas as vezes que alguém pergunta alguma coisa para nós, a gente sempre fala antes do que a gente faz? E deixa por último o que a gente é? Já percebeu? A pessoa chega e fala assim: quem é você? Eu? Aí você fala o nome, obviamente. Aí pergunta de novo: não, mas para um pouquinho, mas quem é você? Aí você fala a sua profissão. Aí a pessoa insiste um pouco mais: não, mas quem é você? Eu sou casado, se você for. Ou casada, aí vai insistindo, aí chega uma hora e você fala: não estou entendendo, porque até agora você só falou do que você faz. E às vezes você que tem Jesus vai entender que a primeira pergunta que nós deveríamos dizer é: eu sou servo de Jesus. Mas às vezes ela vai lá na última da lista, é a última pergunta que você responde. Por que não foi a primeira? Por que nós temos que colocar primeiro o que a gente faz antes do que de fato nós somos? O que nós estamos fazendo aqui, igreja? O que tirou você da sua casa hoje, por volta das 5:30 da tarde, 6 horas, e fez você pegar o seu carro, ou de utilitário, ou a pé, ou de outro meio de transporte, e você chegou, entrou aqui, sentou e está aí agora acompanhando essa mensagem? Por que é que você está aqui?
Por quê? Deus perguntou isso para o profeta Elias. E Elias voltou. E Elias tinha pedido o que mesmo, gente? A morte, não foi? Elias morreu? Não morreu. O homem que temia a morte, Deus tomou ele. Interessante, não é? Mas vamos terminar. Um texto que é deveras inquietante também. Livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 8. Você conhece a experiência de Isaías, a visão que ele tem do Senhor, assentado no seu alto sublime trono. Depois de ele contemplar toda aquela majestade, ele se desespera, ele grita, ele fala: eu estou lascado, eu estou perdido, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. O Senhor perdoou, sarou os seus lábios lá, tocou com uma brasa viva. E chega no verso 8, vamos lá? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Vamos parar aqui. Eu considero essa pergunta bem difícil de ser respondida. Será que nessa noite tem alguém aqui que já ouviu essa pergunta em alto e bom som e até hoje está se esquivando de respondê-la para Deus? Quem eu vou enviar? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Aí você coloca tantos senãos, tantos obstáculos. Ai, Senhor, se eu não tivesse isso, eu até diria: eis-me aqui. Ah, Senhor, se eu não fosse uma pessoa tão ocupada, eu diria: eis-me aqui. O Senhor não está perguntando isso. O Senhor não está perguntando se você tem agenda lotada ou se você trabalha demais. Ele só está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Às vezes nós ficamos com medo. Ah, e se eu falar assim? E eu não estou preparado para as renúncias que eu terei que fazer? Não se preocupe com isso. O que o Senhor quer ouvir de nós é: eis-me aqui, usa-me. Usa-me. Não é fácil de responder essa pergunta, mas essa pergunta precisa ser respondida por nós. Todo culto, todo momento de adoração como esse que está acontecendo nessa noite, em que nós estamos ouvindo a palavra, nós temos que dar uma resposta para Deus da mensagem que Ele nos manda. Sabiam disso? Deus está falando com você, não está? As perguntas de Deus são reveladoras na sua vida também nessa noite, certamente. Qual é a resposta que você dará para Ele? A resposta do profeta Isaías foi essa: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a resposta que Deus quer me ouvir sempre do meu coração e do seu coração também. Eu poderia continuar falando de outros momentos de perguntas reveladoras de Deus. Por exemplo, você já leu o livro de Jó? Quantas perguntas Jó fez para Deus? Muitas, né? Aí Deus falou assim: ah, você gosta de fazer pergunta, né, Jó? Então eu vou fazer pergunta também. Jó não conseguiu responder nenhuma. Jó se calou. E só chegou a dizer, a fazer uma coisa: bem sei eu que o Senhor tudo pode. Quer ver um outro profeta que também teve que responder uma pergunta difícil? O profeta Ezequiel. Deus dá uma visão para ele do vale de ossos secos. Você agora se coloca no lugar de Ezequiel. Está vendo aquele vale de ossos secos? Sequíssimos, até diz o texto lá. Aí diz o Senhor assim: Ezequiel, acaso poderei eu fazer reviver esses ossos secos? Dependendo da linha teológica que você tem, alguém já gritaria: vá nessa força, Senhor. Está determinado, está executado. Ele não falou nada disso, ele disse assim: tu sabes, Senhor. Tu sabes. E Deus, na visão, reviveu, porque era uma figura ali de Israel. E o profeta Jonas? Pregou, não pregou, irmãos? Já viu um profeta, um pastor que prega e fica com raiva de Deus porque tem conversão no culto? Ele ficou com raiva. Ele não gostou do resultado, ele pregou, é claro, eu preguei que Deus ia destruir Nínive e o povo se arrependeu, jejum, começou no rei, todos os súditos, a cidade se arrependeu. Deus disse: eu não vou. E aí tem toda aquela história, né, de Jonas. Aí chega uma hora que Deus fala assim para Jonas: é razoável essa tua ira? O que Jonas falou para Deus? É sim. Como pode, não?
Como nós somos Jonas também muitas vezes. Tem hora que você fala assim, você não fala com Deus às vezes, mas fala com seu marido, com a sua esposa, com o seu vizinho. Por que você está nervosinho assim? Porque eu estou. Às vezes nós somos assim. Mas as perguntas de Deus são reveladoras. Poderíamos ir para o Novo Testamento. Quantas perguntas Jesus fez? Talvez a mais emblemática de todas seja: Saulo, Saulo, por que me persegues? E interessante que Saulo não ficou questionando. Ele já chamou o Senhor de Kyrios. Quem és tu, Senhor? Existem pessoas que são especialistas na arte de formular perguntas boas. Mas Deus é o especialista dos especialistas em fazer perguntas, porque as perguntas de Deus revelam, prescrutam, nos sondam e nos faz responder aquilo que precisamos responder diante dele. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, que já foi lida nessa noite lá no Salmo 29, a voz de Deus é o quê? É poderosa, como um trovão. Mas o Salmo 81 diz o quê? Ah, se o meu povo me escutasse. Deus tem feito perguntas para nós, mas nós estamos desviando. Ah, não é, essa pergunta é para ele, é para ela. Essa pergunta não é para a minha pessoa, é para você. Tem mais perguntas na Bíblia para você responder para Deus. Essas são algumas que nós meditamos nessa noite. Que Deus nos abençoe. Amém.